da negação, fizemos a tabela da conjunção, fizemos a tabela da disjunção inclusiva e fizemos a tabela da disjunção exclusiva. Só falta duas tabelinhas, que é a tabela da implicação, né, e a tabela da equivalência, né? E aí a gente encerra essa parte das tabelas e aí a gente já vai partir hoje para uma questão que a gente já vai usar essas tabelas, entendeu? Então, ficou como tarefa da aula passada vocês copiarem a tabela no seu caderno, entendeu? Então, isso é um exercício que nós temos que completar hoje. Se você pesquisou fora e já colocou as 5 tabelas lá, beleza, perfeito. Se não, nós vamos copiar as 2 que faltam aqui agora, certo? Para que a gente, então, para que você tenha um material para você consultar na hora de fazer o exercício, porque precisa desse material. Você não tem que decorar aqueles VF lá, não. Mas você tem que entender como que eles são construídos, né? Como que é construída aquela tabelinha. E a partir daí, a gente vai aplicar nos exercícios, né? Nos exercícios que aparecem aí. Eu não sei se ainda temos gente que está ainda com dificuldade lá para entrar, mas aí eu acho que não tem mais ninguém. Tem gente entrando lá no Teams ainda, né? Então a gente tem que ir falando para essas pessoas, para elas ficarem aqui no Meet, né? Mas certo. Deixa eu só entrar aqui para me avisar para a pessoa que entrou lá no Teams, para a gente vir aqui para o Meet, tá, gente? Só um minuto. Professor, eu acho que tem que ficar pelo menos uma pessoa lá no Teams para contar como aula, não? Não, isso aqui não se preocupar com isso, não. Nesse caso, não. Porque é um caso de instabilidade do sistema. Pessoal que está aqui no Teams, a gente pôs lá no grupo um link para a gente entrar lá no Meet, entendeu? Está dando problema aqui, algumas pessoas não estão conseguindo entrar aqui no Teams. Então a gente vai lá para o Meet, certo? E aí eu coloquei aqui no chat também, para vocês entrarem e passar para lá, ok? Vou ficar observando aqui, aí conforme for. Bom, nós estamos, ainda falta muita gente. Eu não sei se é hoje, como é véspera de feriado, é natural que as pessoas faltem, né? Isso acontece. Mas vamos dar os prosseguimentos que a gente, então, pretende aqui. Deixa eu encerrar de novo a reunião lá. Então, gente, vamos completar aqui a tabelinha. Deixa eu só perguntar, né, assim, correr esse risco, vocês são tantos, mas alguém de vocês conseguiu ou pesquisou as outras 2 tabelinhas que faltavam? Ou vocês não tiveram tempo para isso, ou não tiveram condições para isso? Eu pesquisei, na verdade é que eu já tinha visto um vídeo antes, aí eu voltei nesse mesmo vídeo para entender melhor, e aí eu já copiei, só que eu deixei a lápis para caso estiver errado. Entendi. Aí já fez logo todas, né? Que estavam lá, né? Então tá bom. Professor, eu adicionei também a minha. Certo, que bom. Deixa eu só receber mais gente aqui. Então tá bom. Vamos aqui compartilhar a nossa... vamos completar aquela tabela lá. Vocês que já responderam, né? Já completaram aquela tabela. Aí a gente só continua a partir daí. Ok. Então... vocês estão vendo... só me confirma, por favor. Vocês estão vendo a tabelinha de verdade aí? Sim. No Excel, Sim, tá? sim. Então, Sim. teve algumas pessoas, assim, na aula passada, pediu, não, professor, tira o P e o Q e coloca uma palavra que a gente entenda, um termo que a gente entenda, tal, né? Então, beleza, mas aqui eu retornei só para o P e o Q, porque não é tão importante para a gente considerar o sentido das frases, das proposições. É só simplesmente a gente analisar esse valor de verdade ou falsidade que cada questão tem. Outra questão, a Lenilda já entrou? Outra questão, lembra que teve uma questão que ela colocou na aula passada, a questão, mas a negação é a falsidade? Não, entendeu? A negação é uma qualidade de uma proposição.
Então, eu posso dizer para você, tipo, esse plástico é preto, né? Agora, e aí, esse plástico é preto, entendeu? Então, a primeira proposição, este plástico é preto, ela é verdadeira ou é falsa? A Aniele deu um joinha aí, verdadeiro. Essa proposição, esse plástico é preto, é verdadeiro ou é falso? Falso. É falso, entendeu? Então, ou seja, isso aqui é plástico, né? Só que os dois são plásticos, tá? Só que esse é preto e é verdadeiro, esse é preto e é falso. É só isso que a gente tem que pensar, entendeu? Agora, uma coisa é a contradição. Como é que é a contradição? Então, qual que é a contradição do preto? Ou, outra palavra, qual que é o oposto de preto? Branco? Não, preto. O branco. O oposto do branco é o Preto. preto. Beleza. Agora, qual que é, presta atenção, qual que é a negação do preto? O não preto. É o não preto, não é o branco. O branco é a oposição de preto. Agora, a negação do preto é qualquer cor que não seja preto. Qual que é a negação do branco? É o preto? Não branco. Não branco. É qualquer cor que não seja a branca. Entendeu? Então, é por aí, nesse sentido, que a gente tem que compreender e pensar essa questão. Beleza? E agora vamos aqui para a gente complementar a tabelinha que falta, né? Então, nós temos aqui a disjunção inclusiva e aqui eu acho que eu vou passar aqui para baixo aqui. Aí eu queria que eu falei para vocês deixarem copiados. Por quê? Porque aí você vai ter que consultar essas tabelas de tempo em tempo, entendeu? Eu não dou conta muito de mexer com esse... Bom, depois eu faço essa configuração aqui. Vamos passar para a implicação. A implicação, gente, precisa de alguns detalhes aí. Bom, só a revisãozinha, né? Revisãozinha aqui, olha. Eu tenho uma proposição P, certo? E essa proposição P, ela pode ter dois valores de verdade, porque eu só tenho uma proposição. Quais são os dois valores de verdade que ela pode receber? Robislene, você quer falar aí? Parece que eu estou vendo sua... Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso. Dois valores de verdade. Esses dois valores podem ser verdadeiro ou falso, né? Então, a primeira possibilidade, eu coloco aqui o V. A segunda, falso, verdadeiro ou falso. Agora eu quero analisar, em comparação com esse P aqui, eu quero analisar o não P, a negação de P, certo? E aí eu tenho que fazer a comparação. Como é que eu faço a comparação? Se o P for verdadeiro, a negação de P, ela tem que ser falsa. E se o P for falso, a negação de P tem que ser verdadeira. É só isso. Aí a gente já grava e pronto. Só a primeira. Agora as outras eu tenho que ver a relação entre duas proposições diferentes. A proposição P e a proposição Q, por exemplo. Entendeu? Que tem propriedades específicas. Mas não importa qual que seja. Você pode colocar aqui, ó, faz frio, P faz frio e Q chove, por exemplo. Entendeu? E aí, nesse argumento aqui, eu só queria lembrar uma coisa, eu não vi a gravação da aula passada. A gente colocou o símbolo da conjunção, foi o circunflexo ou foi o pontinho? Quem lembra da aula? Foi circunflexo. Foi circunflexo. É o que está aqui mesmo. Então, lembra que pode ser também, se você pode aparecer em algum lugar aí, apenas esse símbolo aqui, tá? Entendeu? O pontinho. Significa E também, que é a conjunção também. Vamos deixar o circunflexo, só porque o circunflexo ele tem a oposição
né, com a disjunção. E aí que eu já falo. Qual que é a negação a negação da conjunção? O Alisson, o Aleph, eu não sei, os irmãos aí. Qual que é a negação da conjunção? Entendeu? Tô acrescentando, tá? Desafiando e acrescentando. Quer dizer, o Alisson, o Aleph? O senhor falou a negação da conjunção? Porque a negação de P é não P. E a negação da conjunção? Vamos lá. O que a conjunção faz? O que a conjunção faz? Ela pega o P e junta com o Q. Tá certo? É uma conjunção. Faz um conjunto só. Eu pego o P, pego o Q e faço um conjunto só. Daí. Seria a disjunção. Para me negar a conjunção, para negar a junção deles, eu tenho que fazer uma separação dos conjuntos. Como é que separo? De junção. E como é que eu separo? Enquanto eu coloco na conjunção o copo e o fio dental, o copo e o fio dental, um conjunto só, na conjunção. Na disjunção, eu falo, ou eu te entrego o copo, ou eu te entrego o fio dental. Então, a negação do E é o ou. Isso mesmo, justamente. E pode aparecer algum exercício nesse sentido. Agora tem a questão de, por exemplo, na questão matemática, dá mais fácil para a gente mostrar isso aqui. A vezes B é igual a 0. Entendeu? Vamos lembrar da matemática? A vezes B é igual a 0. O que eu posso concluir dessa proposição aqui? Eu posso concluir que ou A é 0, ou B é 0. É igual a 0, ou B é igual a 0. Por que eu posso concluir isso? Eu só posso concluir isso por quê? Porque, deixa eu só diminuir para que vocês leiam. Ficou pequeno demais, mas tá beleza. Por quê? Porque se por acaso, se o A for 1 e o B for 1, 1 vezes 1, 1. Agora eu posso colocar qualquer valor aí, que a única forma para que esse elemento dê certo, um deles tem que ser 0. Tá claro até aqui, né? Agora, o Alisson, o Aleph e todo mundo que estava na aula passada e, por acaso, teve alguma dúvida quanto à disjunção inclusiva. Por exemplo, e se o A e o B for 0? Também dá o resultado 0? Sim. Primeira proposição verdadeira, segunda verdadeira, portanto, resultado verdadeiro. Aí que está a questão da disjunção inclusiva, tá vendo? O A é 0, o B é 0, e aí B, P ou Q, né, é 0. É verdadeiro. É esse que é o ponto. Agora, na linguagem, a gente fala, ou eu te entrego a jarra, ou eu te entrego o copo. Não ambos. Quando fica claro na linguagem isso, né, ou esse ou aquele. Entendeu? Aí sim, quando eu tenho V aqui, aí eu tenho um argumento falso. É só esse sentido para vocês lembrarem, né? Então, na disjunção, vai ser sempre verdadeiro, somente se as duas proposições forem falsas, é falso. Na disjunção, vai ser, se as duas forem verdadeiras, o argumento é falso. Se uma delas for falsa, o argumento é verdadeiro. Se as duas forem falsas, o argumento é falso. Entendeu? Então, é só para lembrar essa questão. E agora nós vamos ter alguns elementos um pouco mais complexos, que é no caso da implicação. Porque na implicação é o seguinte, tem algo que implica no outro, né? E na matemática também dá certo a gente pensar aqui. Por exemplo,
Vamos pensar nos conjuntos aqui, entendeu? Existe um conjunto maior, existe um conjunto menor. Por exemplo, suponha que P é o conjunto dos números pares, né? Ou melhor, vamos fazer o P como o conjunto menor. Suponha que P é igual, P equivale a números divisíveis, divisíveis por 4. Suponha que P é igual a número divisíveis por 4. E suponha que Q é igual a números pares. Números pares. Entendeu? Aí agora aqui que eu tenho uma implicação. Se P, então Q. Certo? Como é que fica essa situação aqui? Significa, se o número é divisível por 4, então ele é um número par. Condicionalidade. É a condição. O ser divisível por 4 implica em ser par. Certo? O P implica em Q. Mas o Q implica em P? Não, pois pode Não. existir um número par que não seja divisível por 4. Exemplo 6. Justamente. Né? 6 é um número par, mas não se divide por 4, divide por 3, no máximo. Ou por ele mesmo. Né? Tá, fica um pouquinho claro, meninos, dessa forma? Tudo bem? Sim. Tem gente dando joinha, beleza, obrigado, mas tem gente que está só olhando e parece estar triste. E eu sei, olha, Virgínia, eu sei muito bem, quando as pessoas aprendem, elas ficam felizes, elas não ficam tristes. Agora, quando a pessoa está com cara triste na aula, é significado, não é coisa boa. Isso, eu já tenho alguns anos aí, já tenho essa experiência, já sei mais ou menos como funciona isso. Mas não se desespere, não sofra, vamos um passo de cada vez, né? E a gente vai seguir aí. Sobre um passo de cada vez, a nossa história de amor está prestes a acabar, não é? Porque já está chegando data de fazer prova. E não há coisa melhor para acabar com a relação entre professor e aluno que seja prova. Eu não me importaria com isso, mas a coordenadora Joyce, da farmácia, então ela fez um calendário já lá com os professores, com as disciplinas do curso dela. Então, ela pediu para a gente marcar a nossa prova para o dia 15 de abril, certo? Então, eu queria pedir para vocês que são dos outros cursos, né, que vocês, então, conversassem com seus coordenadores ou com seus professores, para que a data do dia 15 não seja uma data de prova de qualquer outra disciplina, que seja só data de prova da disciplina de métodos quantitativos e lógica, tá? Então, dentro da aula, a gente faz esse aviso, certo? Os da farmácia já está agendado lá, na farmácia. Aí os demais cursos, aí as psicologias de manhã, de noite, a psicologia de Palmeiras, a enfermagem, as engenharias, por favor, então vocês agendem essa data e avisem para os seus professores, porque é uma política da FAI não fazermos mais de uma prova no mesmo dia, entendeu? Então, ou seja, aí, como já está marcada a data, que os outros que se organizem lá, por favor. Certo? Professor, perdão, a ligação ela deu uma travada. Que data que o senhor informou? 15 de abril. Então, ou seja, semana que vem, dia 8, na outra semana, dia 15. Certo? E aí, eu penso assim, nós vamos fazer esse exercício aqui, nós vamos focar a matéria só até aqui hoje, na semana que vem a gente faz meio que uma revisão ou uma potencialização nos exercícios, e depois a gente faz a prova com um pouco mais de tranquilidade, certo? E depois da prova, a gente vai mudar o assunto da aula, entendeu? Porque nós temos aqui lógica e nós temos também métodos quantitativos. Então, depois dessa base aqui, nós vamos passar para aquele outro assunto, que são os métodos quantitativos da pesquisa científica, certo? Então, vamos prosseguir aqui na tabelinha
da implicação que vocês já copiaram. Então, tenha por base essa informação, por exemplo, aqui. Nem toda fórmula lógica tem condição da gente explicar, porque está no campo aí da filosofia e da matemática, e tem muita coisa que é mais teórica do que prática, certo? Então, a gente achou esse exemplo aqui, que é fácil de ser entendido nesse sentido lá. Então, veja bem, quais são os valores? Agora eu tenho aqui P implica que, né? Que é a condicional. Se P, então que. Vamos fazer os valores básicos que nós temos, né? V, vou pôr maiúsculo, V, P, F, F, e aqui o Q, ele pode ser V, ele pode ser F, V, F. Então, agora então foi dito, né? Vamos pegar o exemplo que nós falamos aqui. Se P, então Q. Se o número for divisível por 4, então é par. Suponha, então, que o condicionante e o condicionado. O condicionante é P. O condicionado é Q, né? Se o condicionante é verdadeiro e o condicionado é verdadeiro, qual que é o resultado de verdade que nós temos? Para o argumento. O argumento é verdadeiro, perfeito, tá ótimo, que bom. Agora, se o condicionante é verdadeiro e o condicionado for falso, aí não pode. Falso. Aí é falso. Aí é falso, entendeu? Porque, ou seja... O primeiro é verdadeiro, o outro é falso. Aí fica falso o argumento. Por quê? Porque, olha assim, foi dito que todo número divisível por 4 é par. Aí, eu peguei que o 8 é divisível por 4, né? Verdadeiro. Mas aí, eu digo que o resultado não é par. Entendeu? Então, aí eu coloquei no Q, por exemplo, aqui o 7. O 7 não é divisível por 4. Entendeu? A implicação determina que os divisíveis por 4 seja par. E aí, se o primeiro acontecer de ser verdadeiro e o segundo for falso, então é falso. Agora, o que acontece, gente? O que o agora não sei qual dos dois. Vocês vão ter que se identificar quando vocês falam aí. Desde a aula passada vocês me divertiram, né? É o Alifon, professor. O Alifon, o que ele disse? Ele disse que tem números pares, como 6, por exemplo, né? Que não é divisível por 4. Né? Mas, então, pode acontecer de eu encontrar alguns números pares aí que não sejam divididos por 4. Então, se o P for falso e o Q verdadeiro, o argumento vai ser verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vai ser verdadeiro, porque há outras possibilidades e outras condições, certo? E pode acontecer dos dois serem falsos e mesmo assim eu tenho valor de verdade verdadeiro, certo? Então, tá claro para mim que nem todos vão simplesmente... Ô, Lenildo, você chegou agora ou você estava desde o início? Tá o áudio desligado. Você chegou agora ou tá desde o início, Lenilda? Eu entrei 7h20, mais ou menos. É porque eu tinha deixado a câmera fechada. Você pegou aquela explicação lá da negação e da contradição? A hora que eu cheguei, você já estava nesse quadro aqui, ó. Ah, tá. Não, mas o que eu estava falando lá, que foi você uma dúvida... falando antes de você marcar a prova, antes de falar que a prova era dia 15. Não, que nós estávamos falando lá no início, aquela questão que você estava confundindo o falso com a negação. Entendeu? Sim. E aí a gente frisou uma coisa aqui. Por exemplo, vamos pensar no branco e no preto. O oposto do preto é o branco. Mas a negação do branco não é o preto. A negação do branco pode ser o vermelho, o azul, entendeu? É qualquer coisa que não seja o branco. Aí é a questão da negação. Agora, o valor de verdade é você ver para a coisa e falar se ela é verdadeira ou falsa conforme aquilo que está sendo visto ali. Agora, meninos, para a última das... Aí você desliga o áudio, por favor, Lenilda, para a gente seguir. Aí agora, o que acontece? Vamos para a última das tabelas, que é a bicondicional ou a equivalência. Professor? Certo? Sim. Eu não entendi por que os dois últimos ficam sendo verdadeiros.
É porque, assim, o condicionante é falso, né? E o condicionado sendo falso, então, joinha pro argumento. O que não Ou pode seja, ser... se os dois for verdadeiro, P e Q for verdadeiro, ele dá verdadeiro, e se for falso, e falso... Porque aí o argumento já vai ser falido desde o início e vai ser falido no meio e no final. Entendeu? Vai ser falso em todas as circunstâncias. Não sei se ficou claro. E esse que é o P é falso e o Q é verdadeiro, aí o final fica verdadeiro. Então, aí que está a questão, né? O que acontece? Se o condicionante, o P é o que manda na parada, o Q é o que tem que obedecer, certo? Então, o P que mandou, ele pode mandar, mas pode acontecer do que não obedecer. Aí é falso. É o segundo quadrinho aqui. Agora, se o P que manda for falso, mesmo assim, o Q pode obedecer. Mesmo o P tendo mandado errado, né? O Q pode obedecer. Professor, fica como se fosse aquela situação. Se 10 é divisível por 4, então 10 é par. Na verdade, 10 não é divisível por 4, é falso. Mas nessa, como é uma condicional, usa-se só o final. 10 é par, portanto é verdadeira. Sim, esse é o ponto. Esse é um exemplo bom. Obrigado pelo exemplo aí. Fala de novo para mim, por favor. Pode. Repete. Eu comentei, se 10 é divisível por 4, então 10 é par. Se 10 é divisível por 4, então 10 é par. Agora vamos... vai, pode continuar. Continuar. Por favor, professor, por favor. Agora vamos analisar. 10 é divisível por 4? Não. Aí é falso aqui. Mas 10 é par? É. Então, argumento verdadeiro. Professor, então vai depender da condição? Sim, claro, totalmente. Falar nisso, Júlia, você terminou o curso de matemática ou você abandonou? Eu tranquei. Ah, tá. Porque era você que era para estar ajudando nós aqui nessa disciplina, né? Porque lá vocês fazem muito esses lances aí, né? Deus livre, sair da matemática e cair na outra matemática aqui. Mas aqui é rapidinho, logo nós vamos fazer outras coisas. Pode ficar tranquila. Então, e aí? Ficou um pouquinho claro? Agora, o que é a outra questão, né? Então, o que a gente poderia... Eu não consigo achar um exemplo para colocar aqui o segundo item, no caso de um número que seja dividido por 4, mas aí, tá vendo? Está no limite da nossa linguagem para a gente ver aqui a questão lógica. Mas existe uma situação, em algum momento na história, na vida, alguém verificou isso e por isso está marcado aqui. Né? Qual que seria uma linguagem que aí não vale essa, né? Não vale essa que nós colocamos como exemplo aqui, em que o condicionante ele é verdadeiro e o condicionado é falso. Daí eu não dou conta agora de dar o exemplo para vocês, mas a gente decora a tabela, tá? Desculpa aí, nem tudo. Uma coisa que eu estou falando há muitos anos, né? Antigamente, a gente tinha que aprender o conteúdo, a gente, professor, tinha que aprender o conteúdo e ensinar, né? Agora, hoje em dia, eu tenho que aprender o conteúdo para poder ensinar o conteúdo, mas eu tenho que mostrar para o aluno a praticidade do conteúdo. Isso é muito difícil. É a contextualização, né, professor? Isso é muito difícil. Mas só que, para muitos casos, pior ainda que isso, eu tenho que convencer o aluno que aquilo é importante. Aí que não adianta, eu não dou conta, né? Mas aí, como nós estamos trabalhando um assunto aqui tão teórico, então não, aí vai escapar. Vocês vão perdoando, né? E a gente vai tentando aplicar isso aí. Agora, gente, vamos para a última das tabelas, que é a equivalência, ou a bicondicional. No caso aqui, olha, gente, o P implica em Q. E só. O Q não implica em P. Agora, essa última é a mais fácil de todas. Porque o P implica em Q da mesma medida que o Q implica em P. Então, tem que ir e voltar. Entendeu? Tem que ir e voltar nesse sentido. Por exemplo, se você sorri, eu fico feliz. Aí, desculpa.
Eu usei o termo errado. Eu fico feliz se e somente se você sorrir. Entendeu? Se você não sorrir, eu ficarei feliz? Não. Entendeu? Aí é a bicondicional. Não dá para uma coisa acontecer e a outra não, nessa circunstância. Então vamos pegar o padrãozinho que a gente coloca aqui. VV, F, F. V, F, V, F. Professor? Sim. Somente atrapalhando um instante, a respeito do exemplo que o senhor perguntou, da última linha lá da condicional, eu poderia colocar assim: se eu não acionar o freio, o automóvel não parará. Acionar o freio é uma proposição, o automóvel parar é outra proposição. Se eu não acionar o freio, o automóvel não vai parar. Pois é, mas aí explica então, o que você pensou aí? Porque se eu não acionar o freio, o automóvel não vai parar. É uma afirmativa verdadeira. Portanto, falso e falso vai implicar que a condicional de falso e falso vai ser verdadeira. Ah, tá. Não, essa até que é tranquilo, né? O problema é aqui, ó, é no caso do condicionante, é o segundo item, tá vendo? Ó? O segundo item ser verdadeiro, né? O P verdadeiro e o Q falso, e aí você vai ter o argumento falso. Se o freio tiver acabado, aí fica falso. Se eu acionar o freio, o automóvel não parará. Tá, acionei o freio, né? O automóvel não vai parar. Isso. O freio estando funcionando tudo direitinho, então com certeza ele vai parar. E isso aí é uma coisa falsa, né? Ou também, né? Ele pode bater numa árvore, né? Assim, desculpa levar para o absurdo, né? Ele pode bater numa árvore, ele para, entendeu? Ele vai parar. Não quer dizer que ele nunca vai parar. Isso eu gostei do exemplo e eu acho que é válido nesse sentido. Então é possível que ele pare. Então é falso dizer que ele não vai parar. Ele pode acabar a gasolina, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido aí. Mas ele vai parar. Então é falso dizer que o automóvel não vai parar. Acho que pode ser por isso aí. É verdade, aí o senhor dizendo que é falso. Então. Aí agora vamos para bicondicional. Então, ou seja, eu fico feliz se você sorrir. É verdade que eu fiquei feliz, é verdade que você sorriu. Então, o argumento fica... Verdadeiro. Verdadeiro. Agora, se eu fiquei feliz e você não sorriu, eu disse que eu precisava que você sorrisse para que eu seja feliz. Então, as duas aqui são falsas. Né? Agora, você não sorriu, eu não fiquei feliz, né? Foi falso para os dois. Então, o argumento completo é... verdadeiro. Porque eu precisava, para ser feliz, você que sorria, e aí o contrário também. Não aconteceu nada dos dois, então precisava que os dois acontecessem. Não pode um deixar de acontecer. Né? Então, beleza. Nós temos aqui as tabelinhas. Que aí você já tem copiado, que você vai, então, ter para você usar quando quiser. Agora vamos passar para uma outra coisa. Aí essas tabelinhas ficam aí, vai lá na tabelinha para você, então, conferir. E nós vamos fazer a tarefa dela logo agora, certo? Eu fiz uma lista de exercícios. Vamos fazer aqui o caminho pelo blog, tá? Na aula 4 do blog, você vai, então, rolar até lá em atividade avaliativa. Ô, Lenildo, eu vi aqui o comentário, mas é porque a gente não ia fazer na sala o mente e depois a gente desistiu pelo tempo, entendeu? E não vai dar tempo hoje também. Olha aqui. Você clica aqui para acessar a lista. Então, prestem atenção nesse ponto aqui. Eu não sei se vocês têm costume de trabalhar com esse tipo de material aqui. Mas, pegando aqui a lista, olha, nós temos alguns exercícios para fazer. Nós vamos fazer alguns aqui agora. E os demais você vai fazer sozinho. Né? Você vai fazer sozinho para que você entregue. Aqui no final está escrito, olha, você pode, então, responder no próprio arquivo. Você baixa a lista, certo? E você, depois de feito, envia como anexo para o meu e-mail. Está aqui o e-mail, certo? Aí, o que acontece? Você também, se não quiser baixar e enviar para mim, você pode copiar o exercício, fazer no seu caderno e mandar as fotos para aquele e-mail. Entendeu? Então, você pode ficar à vontade do jeito que for mais tranquilo para você fazer essa atividade. Então, está aqui a lista, né? Você tem aqui
Deixa eu ver aqui onde a gente faz para você baixar a lista. Olha aqui, ó, arquivo. Olha, fazer download, tá vendo? Aí no fazer download, você está vendo esse que eu estou falando, gente? Tá aparecendo aqui o fazer download? Tá sim. Certo. Aí você pode escolher aqui o formato Word ou o formato Open Document. Você vê o formato que o seu aparelho aí usa e funciona. Você baixa o arquivo e você preenche, então, aí o nome completo, preenche o nome do curso, né? Do seu curso, o seu turno. E aí, olha aqui, a primeira questão é para fazer a lógica simbólica. Pegar da linguagem corrente e passar para a linguagem simbólica. Então, veja bem, olha aqui. Então, vamos simbolizar. Utilize as letras sublinhadas. Então, tem a primeira proposição. Além da péssima distribuição de renda no país, continua a corrupção. Eu não tenho escrito o conectivo aqui. Mas qual que é o conectivo que está aqui nessa frase? É uma negação, é uma conjunção, é uma disjunção, é uma implicação ou é uma equivalência? O argumento aqui está sendo feito, o argumento que eu estou fazendo um conjunto ou eu estou fazendo uma separação de coisas? É uma conjunção. Eu acho que é um conjunto. É uma conjunção. Essa vírgula aí, você poderia colocar a letra E aí, a palavra E, né? No caso, não estou falando de E, estou falando do sentido dela, e daria totalmente o contexto. Seria, além da péssima distribuição de renda no país, e continua a corrupção. Viu o sentido? Beleza, então vamos simbolizar. O exercício mandou você simbolizar a primeira parte, que além da péssima distribuição da renda no país, simbolizar com a letra D. Né? Letra D. Pode pôr maiúsculo, minúsculo, tanto faz aí. Mas eu vou colocar maiúsculo. D. E qual que é o símbolo da conjunção que a gente está usando aqui? Circunflexo. Circunflexo. E a outra parte da sentença é: continua a corrupção. Eu vou colocar a letra C. Tá certo? Tá compreendido? Alguém tem dúvida quanto a esse ponto? Professor, você pode explicar? Bem difícil, professor. Você traduziu aquela tarefa há 2 semanas atrás, você traduziu do contrário. Agora, nós estamos traduzindo para a linguagem simbólica. Vamos fazer logo a letra B, a número 2, e aí você fica sem tarefa. Depois a gente faz outra tarefa no seguinte. Eu tenho 2 proposições. Olha aqui. Se hoje é quinta-feira, então amanhã será sexta-feira. O que é a primeira coisa que eu tenho que achar aqui? É qual que é a relação que eu tenho aqui entre esses 2 itens. É uma negação, é uma conjunção, é uma disjunção, é uma equivalência? Conjunção? Disjunção. Pessoal, olha só. Se Professor, é uma implicação adicional. Tá vendo? Tá vendo? Se então. Lembra lá que nós fizemos exercício, entendemos? O que é o se então? É a condicional. Agora eu tenho 2 itens aqui para condicional. Eu tenho a primeira informação, que é hoje é quinta-feira, e eu tenho a segunda informação, que amanhã será sexta-feira. Certo? E o conectivo entre os 2 é a seta. A seta, que é o símbolo da condicional. Ó, você quer falar, Virgínia? Não. Então, tá passando ruído. Veja aqui, gente, olha a tabela aqui de novo. Eu falei para vocês copiar a tabela, não foi à toa, para que vocês não se esqueçam desses itens todos. Negação, conjunção, disjunção, implicação e equivalência. Negação não, conjunção e, disjunção ou, implicação se então, bicondicional equivalência se e somente se. Ok? Vamos aplicando mais. Vamos aqui fazer a número 2. Então, eu tenho o símbolo da primeira sentença, que é... Qual que é o símbolo, meninos, que nós vamos usar, por favor?
Letra Q. Ok. Letra Q, porque foi indicado pelo exercício. Q. E o símbolo? A setinha. A seta. Cadê? E. Aí, S. Tá vendo? Como é que eu leio isso aqui? Se Q, então S. O que significa Q? Hoje é quinta-feira. O que significa S? Amanhã será sexta-feira. Como é que fica? Se hoje é quinta-feira, amanhã será sexta-feira. Beleza? Simples, né? Agora, como eu ia fazer só um exemplo, agora eu vou ter que fazer outras tarefinhas para vocês aqui, né? Outras para vocês fazerem esse... Não, tem delas aqui, ó. Mas agora aqui é o contrário, que vocês já aprenderam a fazer, né? Então vamos olhar aqui, olha. Eu tenho aqui um símbolo L e um símbolo E. O que eles significam? Olha aqui. A linguagem da economia é o economês. O L significa tudo isso. A linguagem da economia é o economês. E o que o E significa? Os economistas falam economês. Certo? Agora, então, com base nessa informação aqui, como é que fica... Tá vendo que nós estamos acrescentando, né? Eu não vou colocar só o L, eu vou colocar o não L. Como é que fica, então? Quem chuta? Não, a linguagem da economia não é economês? Certo. Então, aí não precisa do não inicial, você vai colocar o não só lá no lugar onde precisa colocar, que é a qualificação. Lá está dizendo que é economês. O que você vai colocar? Não é economês. Entendeu? Então, a linguagem, a economia não é o economês. Pronto. A letra A3 está pronta. Quer fazer mais uma ou você já dá conta? Quer fazer outra? Ué, se você quiser fazer, o senhor pode, mas... Faz essa, professor, essa quadra. O Alisson, eu acho que foi você que perguntou aquele dia. Ou foi seu irmão. Mas olha aqui, aqui nós temos uma distributiva, tá? O Sim. Não, ele vale tanto para o L quanto para o E. Aí você tem que distribuir isso aqui, entendeu? No parêntese. Então nós temos aqui não L e não E. Certo? E aí o não L eu já sei. Nós já fizemos aqui. Vou copiar e pôr aqui embaixo. Certo? E aí, qual que é o conectivo que eu tenho que colocar aqui agora, meninos? Os economistas não falam economia? Não, pessoal, antes. Aqui... tá. Deixa eu fazer aqui, porque eu estava com um símbolo... Eu peguei o exercício aqui com um símbolo diferente. Esse que é o símbolo, tá? Então, esse é o símbolo de qual operação lógica aí? Da conjunção. Da conjunção. E qual que é a palavra que eu coloco aqui no meio? Vou colocar a outra parte, tá vendo? Que teria que ser, como é negação pro E também, eu tenho que escrever aqui, olha, tem que escrever aqui uma coisa que está faltando, tá? E vou colocar a segunda parte da sentença. Os economistas não falam economês. Agora, o que está faltando aqui no meio, meninos? Ou. Esse símbolo aqui, ô Lucas, é o símbolo do E. É o E. Entendeu? O símbolo do ou é o V, que seria a disjunção. E nesse caso aqui, você tem uma conjunção. O conectivo que precisa ter aqui, e precisa ter, tá? Porque senão perde sentido, é o E. É o E. Assim está traduzido o item 4 aqui. Professor, nesse sentido, o conectivo ele permanece o mesmo, então. Então, como a negação está do lado de fora, está fazendo a negação de uma conjunção, não deveria virar uma disjunção? Não. Ah, tá. Não. Ali no caso do E, não teria que ser um ou?
Porque qual que é a negação de falar que a linguagem da economia é o economês e os economistas falam economês? Ou falar que a linguagem da economia não é o economês, ou falar que os economistas não falam economês. Então, a negação da conjunção é a disjunção. Você tá certo. Só que o exercício foi pensado não nessa complexidade ainda, tá? Certo? É a negação disso aqui. Agora, o Alisson, pensa bem. Se eu tivesse aqui, só para... não pense dessa forma. Primeiro, eu já falei para que você não... Só faça o que nós fizemos aqui agora. Agora, o que você está falando aí é o seguinte. Eu tenho aqui um colchete e eu tenho aqui uma conjunção e eu tenho aqui, por exemplo, um outro item que é o R e fecho o colchete. Certo? Então, essa negação primeira aqui é só para esse item. Aí você nega essa sentença aqui, nega essa conexão aqui, para você negar esse outro item aqui. Entendeu? Aí aqui você vai pôr a negação que é o V. Mas aqui dentro não, deixa só isso mesmo, a distribuição aqui dentro. A relação entre argumentos que você vai fazer essa negação aí do conectivo. Mas aí eu só estou pedindo para você aguardar um pouquinho, tá? Só nesse sentido mesmo. Vamos deixar simples aqui. Aqui, na verdade, que é a bicondicional. Na hora de eu copiar, veio errado. Pessoal, dá para fazer sozinhos? Dá. Sim. Aí, se tem dúvida, fala comigo no privado, porque o nosso tempo aqui é tão curto. Mas você pode usar o privado e a gente vai tentando aí. Todo mundo que já me procurou até hoje, a gente conseguiu atender. Certo? Agora aqui, vamos fazer essa aqui, que nós vamos usar a tabela de verdades. É nesse ponto que eu queria chegar na aula de hoje, né? E graças a Deus, faltam 6 minutos e talvez dá tempo da gente fazer aqui. Certo? Então, olha só. Aqui nós temos que fazer igual aquelas tarefinhas de matemática de resolver expressões, sabe? Eu tenho que fazer um por um. Olha o enunciado. O que ele falou pra gente? A, B e C são enunciados verdadeiros. X, Y, Z são enunciados falsos. Qual que é o valor de verdade do enunciado? O enunciado é tudo isso aqui, meninos. Então, vamos separar as coisas. Vamos colocar aqui o parêntese, certo? O C é verdadeiro ou falso, conforme o exercício determinou? Verdadeiro. Verdadeiro. E aqui eu tenho um conectivo que é o ou. O Z é verdadeiro ou falso, conforme o exercício determinou? Falso. Falso. Beleza. E aqui eu tenho uma conjunção. Eu estou pondo parênteses, eu não preciso colocar depois, mas é só para vocês terem uma noção do conteúdo todo aqui. O Y é verdadeiro ou falso? Falso. Falso. E aqui eu tenho uma disjunção. O B é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Agora, o que acontece, meninos? Eu vou vir aqui no meio disso aqui, olha. Na disjunção, tá vendo? Na disjunção inclusiva. V com F é verdadeiro ou falso? Vai lá na tabela. Verdadeiro. Verdadeiro. Beleza. Aí eu tenho um conectivo aqui que eu vou mantê-lo, que é a conjunção. E agora aqui na disjunção, F com V é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 Agora veja lá. Agora eu tenho aqui, qual que é o conectivo do meio? É uma conjunção, não é? V com V na conjunção é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, o enunciado é verdadeiro. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho muito divertido fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Eu não achei, não. Professor, Ah, o senhor olhou se é disjunção, conjunção e tal, olhando os símbolos? olhando o símbolo, né? E olhando lá na tabela de verdade, né? Aqui na tabelinha que nós fizemos aqui, olha. No caso, o segredo tá todo aí na tabela, né?
Por isso que nós gastamos, né, um tempinho para fazer, né? Certo? E a da Ana é engraçadão, né? Então, vamos fazer, só falta 3 minutos, a gente eu acho que consegue fazer a próxima. Que aí depois vocês podem se divertir sozinhos, sem eu. Aqui, cadê o trem? Tá aqui, pega aqui, tá aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho... Vou repetir o símbolo, tá? O não. Cadê o símbolo? Tá aqui. O B é verdadeiro ou falso conforme o enunciado? Verdadeiro. 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 Aí eu tenho uma disjunção. O C é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Certo. E o não B? O B é verdadeiro. O não B fica... Tabela Falso. da negação. Olha Falso. aqui, meninos, ó. O B é verdadeiro. O não B fica... Falso. Falso. Tá aí na tabela. Então, vou pôr falso aqui. Aí eu tenho... Deixa eu só pôr mais no meio para ficar alinhadinho. Aqui eu tenho a disjunção. E aqui eu tenho, repito, o V. Agora, na tabela da disjunção. Falso com verdadeiro dá... Cadê? Disjunção... Verdadeiro. Olha aqui, Verdadeiro. disjunção, falso com verdadeiro. Deu Verdadeiro. verdadeiro. Então, esse argumento é... Verdade. O enunciado é verdadeiro. Certo? Tudo bem? Parece que ficou mudo todo mundo? Deixa eu ver aqui. Parar para atenção. Estamos aqui, professor. Agora, o que acontece? Eu vou ter que alimentar essa lista, né? Eu acho que logo que termina aqui, eu vou colocar mais alguns exercícios ali para vocês terem conteúdo para fazer. Eu vou deixar o exemplo do jeitinho que está lá e vou colocar mais alguns itens para que sirva como um trabalho mesmo, né? Para vocês se dedicarem fazendo. Se tiver dúvida, vocês entrem em contato. Pode mandar no WhatsApp que a gente responde com muito gosto. Certo? Tem até que dia para entregar? Uai, a semana que vem, né? Porque a gente tem que... uma semana, né? Até a próxima aula. E aí depois a gente vai... Porque aí já é conteúdo da prova, né? É para fazer no caderno e mandar foto ou pode fazer no Word e salvar? Então, é o que eu disse lá. Você pode baixar esse arquivo que está à sua disposição. Você pode responder no próprio arquivo, salvar e enviar no e-mail. Ou você pode copiar no seu caderno, tirar foto e mandar no meu e-mail. Você pode escolher o que você achar mais adequado. Certo? Certo. Então, boa noite a todos. Foi mais um prazer. Quer falar alguma coisa, Gabriele? Perguntar? Não. Boa noite. Então, foi um prazer revê-los, né? Aqueles que eu pude ver, com a câmera ligada, e os que eu pude só ouvir. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa Páscoa para vocês, né? Mesmo vocês não sendo cristãos, vocês podem, se você não for cristão, você pode pensar na ecologia, né? Na vida nova de cada semente que germina, de cada animal que procria, né? E pensa na vida, né? No meio dessa, vamos assim dizer, desgraça que nós estamos vivendo, vamos celebrar também a vida que também a gente merece e isso tudo vai melhorar um dia. E comer muito ovo de chocolate. Cuidado com diabetes, tá? Amém. Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau. Deus abençoe. Tchau, Pai. Obrigada. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo de bom, amém. Boa noite, professor. Boa noite.